Oi pessoal, tudo bem? A gente está de volta aqui. Eu vou mostrar o que aconteceu nesse meio tempo e as mudanças que eu fui realizando nas planilhas. A primeira coisa que vocês vão estar vendo aqui na tela é a planilha do Donald Trump versus George Soros. Ela está um pouco mais enxugada de arte, certo? E ela tem muito mais possibilidades para você que usa diversas estratégias de investimento. A primeira coisa que a gente vai notar aqui é que a planilha, ela na primeira página, ela não te permite fazer mudança de payout. Por que isso aconteceu? Porque eu notei que a maior parte das vezes que a gente vai precisar fazer essa mudança, na hora da verdade mesmo, é na hora do operacional. Então na página de operacional, a gente pode fazer a mudança do payout da corretora. Voltando aqui está o saldo inicial. Nós vamos começar uma série com R$200. Aqui a planilha mostra o saldo atual, de acordo com o que a gente vai estabelecendo na planilha de controle. Aqui embaixo tem o lucro ou prejuízo das operações em geral, a porcentagem que isso tem em relação ao saldo inicial. Primeiro quadrante aqui. Seguindo, estratégia de reaporte ou proteção. Eu coloquei isso daqui para quando você estiver perdendo dinheiro nas suas operações, automaticamente a planilha sugere um reaporte. Ou seja, você vai depositar um pouquinho mais de dinheiro para você não quebrar a conta, certo? Tem alguns avisos que a planilha também vai te dar ao longo desse processo aqui. Quais são as possibilidades de reaporte aqui? Primeiro, nenhum, se você não quiser trabalhar com isso. Temos também preço médio do stop loss diário. Ou seja, para quem investe em ações, você sabe que existe a estratégia do preço médio, né? Conforme a valorização das suas ações vai caindo, você consegue reaportar numa posição melhor. E aí quando sobe mais. Mesma coisa essa estratégia aqui. Você perdeu, tomou stop loss em 1, 2, 3 dias. Mas se você fez o reaporte de acordo com o que sugere a planilha, quando você voltar a ganhar, você vai ganhar um pouco mais. Aqui está sugerido o reaporte a 50%. Quando, por exemplo, a planilha demonstrar que você teve uma perda de 50% do seu saldo inicial, ela vai sugerir um reaporte só a partir daí. Mesma coisa a 75%, reaporte a 100%, ou seja, baixou de 100% do saldo inicial, ela vai sugerir o reaporte. Você pode fazer o preço médio só de primeira posição, se você está trabalhando com mais de uma posição. O preço médio de segunda posição e de terceira posição. Na estratégia que nós vamos adotar nessa nova série, a gente vai usar o preço médio do stop loss diário. Ou seja, toda vez que a gente tomar um stop loss, a gente vai reaportar. Ok? Seguindo aqui, a gente tem agora meta de ganho, né, para cada sessão de operações. A gente coloca isso em porcentagem. Isso daqui é um cálculo automático da planilha. Aliás, a gente só altera as células amarelas, né? Tudo que está em amarelo é possível de transformar. Agora, o que não está em amarelo é automático. Então, a gente tem esse cálculo aqui de ciclo de operações. Baseado na estratégia que você montar aqui, ele vai dizer quantos ciclos você tem que fazer. No caso, até menos que um, né? Então, se eu conseguir acertar um Trump e um Soros, eu vou mostrar isso em detalhes depois, eu resolvi minha vida, posso fechar a corretora lá no dia e voltar outro dia para operar. Agora, se fosse, por exemplo, 2, eu teria que fazer esse processo 2 vezes, né, para fechar o ciclo. O stop loss a gente coloca aqui também. A relação risco-retorno, a gente vai ter o seguinte: para cada 5 operações eu preciso acertar 3 para ser lucrativo. Eu gostei desse esquema aqui porque isso significa que em uma semana eu preciso acertar 3 dias, certo? Eu preciso ter lucro 3 dias para sair bem na semana. Se eu errar 3 dias e acertar só 2, significa que foi uma semana negativa. Ok?
Eu me sinto confortável com essa gestão. Talvez se você quiser mudar um pouquinho essa proporção, você vai ter que mexer aqui. O interessante é que a planilha é bem honesta com você. Ela já mostra de cara qual é a relação risco-retorno que você vai ter. Então, chegando aqui ao Trump, a gente tem os métodos de Trump. Eu vou usar, como de praxe, moderado, 2% do saldo. Isso vai significar a primeira posição com valor de R$4. A meta para esse Trump é de R$3,48. Ou seja, nosso objetivo é lucrar isso. Isso vai ser alterado também de acordo com o payout. Ou seja, para o Trump nós vamos tentar lucrar 1,74% do nosso saldo inicial aqui. Método de posições. Para quem trabalha principalmente com análise probabilística, no meu caso eu já vou até revelar daqui a pouquinho, eu não uso esse nome probabilístico porque eu acho que eu criei algumas inovações nessa metodologia que eu acho que transformaram ela numa outra coisa, que vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas enfim, quem trabalha com posições, primeira posição, segunda posição, terceira posição, o famoso martingale, né? Eu preferia nem chamar assim. A gente pode selecionar aqui como a gente vai trabalhar. Então, a primeira coisa que você pode selecionar é somente a primeira posição. Ou seja, você vai entrar com isso daqui e acabou. Acertou, acertou. Não acertou, perdeu. Então, isso vai depender também do quanto você vai aguentar de prejuízo, né? Para quem trabalha com uma posição. Eu fiz muito teste em primeira posição e eu particularmente não me senti muito à vontade, certo? Eu ainda tô me sentindo melhor com 2 posições. Fiz muito backtesting com 3 posições. O pessoal gosta bastante na análise probabilística, né? O famoso até o segundo martingale, né? Mas enfim, você pode escolher só a primeira posição. Você pode escolher até a segunda posição, buscando apenas recuperar, ou seja, o resultado final da segunda posição vai ser 0. Você perdeu isso aqui, a segunda posição vai te fazer investir o suficiente para recuperar o prejuízo. Okay? Você pode fazer a recuperação até a terceira, ou seja, se você acertar a segunda, recupera o prejuízo. Se acertar a terceira, recupera o prejuízo das outras 2 que já foram. Você tem a possibilidade de fazer isso com a segunda e a terceira, tendo ainda, além, né, da recuperação, um lucro de 10% do seu investimento inicial. Mesma coisa 50% e mesma coisa 100%. Ou seja, se você escolher até a terceira posição 100%, é o famoso martingale nível 2. Ou seja, você vai recuperar tudo e ainda ter o lucro do investimento inicial. Só que o risco é alto, né? Por que eu não gosto de trabalhar com 3 posições? A galera gosta bastante. Porque isso daqui leva um saldo considerável, né? E aí o que acontece? Você vai ter um prejuízo grande. Isso pode abalar o seu psicológico, como abalou o meu quando eu tentei fazer esse backtest aqui, na conta real, inclusive. Ok? E na conta real eu treinei, perdão. Fiz o backtest e treinei na conta real. Tem uma coisa curiosa aqui que eu achei interessante. Quem trabalhar até a terceira posição tem a posição de fazer isso daqui de forma regressiva, né? Então, a segunda posição recupera 50% do lucro e te dá 50% do lucro, e a terceira só 33%. O que significa? Que se você atingir a segunda posição e acertar, talvez seja interessante fazer isso de novo, porque se você chegar até a segunda posição e acertar, você completa a sua meta inicial. Ok? Você ganhou 50%, ganhou mais 50%, deu 100%. Agora, se você for até a terceira, você ganha 33%. Aí talvez você tenha de fazer isso até umas 3 vezes, né? Chegou até a terceira, acertou. Chegou até a terceira, acertou de novo. Chegou até a terceira, acertou mais uma vez. E aí você completou 100%, né? Em tese. E na série que a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar com até a segunda 50% de lucro. Ou seja, eu vou até a segunda. Se eu acertei na primeira, ótimo. Vou pra frente, vou pro Soras. Se eu não acertei, faço o Trump de novo. Faço até a segunda. Aí 50% mais 50% eu acertei. Mas pode ser que eu acerte na primeira. Pode ser que eu acerte na segunda e depois na primeira. Enfim. O risco máximo dessa operação vai ser de R$10,60.
Seguindo, lucro por ciclo. Quando eu falo o ciclo, é atingir tudo que eu consigo nessa estratégia montada. Se eu estou trabalhando em posição até 50%, eu tenho que completar os 100% antes de ir para o Trump. Se eu completar o 100% aqui, completei o 100% aqui, eu tenho um ciclo. O que está previsto por ciclo é R$ 8,47 de lucro, contra um risco máximo de R$ 11,73. Ou seja, o máximo que eu posso perder é R$ 11,73. Olha que interessante, gente. Em geral, principalmente para quem trabalha com martingale, você tem uma distância muito grande entre o seu lucro possível, viável, e o que você pode perder no stop loss diário. A estratégia que eu montei, e você pode fazer várias variantes nisso daqui, ela aproxima um pouco mais esse número desse número aqui, que eu acho bem legal, né? Porque nas opções binárias geralmente você tinha uma distância muito grande entre as duas coisas. E aqui isso vai revelar um ganho de 4,24% e uma perda de 5,86%. Aí vem os Soros, metodologia de Soros, você pode escolher não trabalhar com Soros. O que é o Soros novato aqui? Você vai pegar 10% do lucro do seu Trump e investir. Aí a situação muda aqui. Pode ser 25% do lucro, pode ser 50%, pode ser 100%, que é o tradicional, né? Geralmente quando o pessoal trabalha com Soros, trabalha com 100% do lucro. Isso é muito legal se você trabalha com uma posição. A partir do momento que você trabalha com duas, seu risco máximo vai para muito longe, né, do seu ganho potencial. Eu não gosto, tá? Mas se você gostar, à vontade. Eu vou trabalhar com 50% do lucro do Trump para conseguir trabalhar com duas posições, o famoso martingale 1. E nem é um martingale tradicional, né, pelo que a gente viu aqui. Se eu ganhar, meu alvo vai ser de 5,74. Não, perdão, minha meta, né, vai ser de 4,99, né? Minha primeira posição vai ser de 5,74, a segunda vai estar aqui 9,47, né? Mesma estratégia de posicionamento, eu vou até a segunda. Ou seja, eu preciso ganhar duas vezes se eu for até a segunda. Se eu acertar de primeira, fechou, acabou o dia, terminou o ciclo, ganhei exatamente o que está previsto aqui. Risco máximo é esse. Como o risco máximo do Soros foi maior do que o do Trump, é ele que a gente assume aqui. Você pode até se perguntar, mas como assim? Você perde isso daqui no Soros, se no Soros você ganhou dinheiro. É que se você fizer a conta aqui, você tem 3,48, você vai investir 5,74, você pode perder os 5,74 mais a segunda posição de 9,47. Somando, dá isso daqui, mas você considerou o lucro que você já tinha ganho, você subtraiu e deu isso daqui. Dá para trabalhar com mais Soros. Eu considerei até os Soros nível 2 e os Soros nível 3, né? E a planilha se ajusta totalmente toda vez que você seleciona, né? Por exemplo, eu quero um Soros insano de 200% do lucro do Trump. Beleza? Ó. Tudo é ajustado aqui. Ok? Supõe-se que se você chegou ao segundo nível de Soros, você ganhou o primeiro, tá? É diferente das posições, só que eu não vou trabalhar com o segundo Soros. Tem também o famoso martingale para quem trabalha com uma posição. Tanto é que você não consegue acessar isso daqui. Ó, você não consegue acessar isso daqui se você estiver trabalhando com Soros. Ou você trabalha com... Perdão, você não consegue se você trabalhar com mais de uma posição. Ou você trabalha com uma posição, ou você não consegue liberar aquilo ali. Somente a primeira posição, pronto. O método de martingale e sorosgale é a criação de um outro canal. Eu até peço desculpas, eu não estou lembrado de memória, mas eu vou, no próximo vídeo eu vou falar a respeito do criador. Eu até coloco nesse vídeo, né? Faço um corte e depois coloco. É muito interessante, eu achei bem legal, porque a gente tem a possibilidade de dividir a entrada e a princípio a gente ganha menos, né? A gente não recupera tudo. Mas quando a gente faz os Soros, acerta duas seguidas,
a gente tem exatamente o que a gente está precisando, né? No caso, um lucro de 100%, ou só uma recuperação do dinheiro perdido nas operações anteriores, lucro de 50%, certo? E aqui eu tenho a possibilidade de fazer isso até o nível 2. Se vocês forem ver, o cálculo dá certinho, certo? Tem o risco máximo até o primeiro Martingale, até o Soros Gale. Você só pode acessar o Soros Gale se você acertar o Martingale, né? Eu vou até falar daqui a pouco do criador dessa estratégia. Acertou isso aqui, acertou isso daqui, realizou o objetivo que você marcou lá na primeira planilha. Acertou só isso daqui, ou errou, certo? Você vai pro Martingale 2, aí você tem que acertar aqui e aqui. Risco máximo é esse. Voltando. Nós temos isso daqui. Aqui tem o lucro por ciclo, né? Tudo que está previsto, a gente já falou. A situação operacional vai estar esse emoticon aqui mostrando, né, a sua situação. Então, quando você começar a fazer besteira, ele vai avisar para você tomar cuidado. Quando você fizer besteira demais, ele vai pedir para você parar, né? E quando você for bem, ele vai te elogiar, né? Vamos ver um exemplo aqui. Eu comecei perdendo R$10. Olha só. Ok, mas será que não é hora de reaportar? Ou seja, ele vai sugerir, se você tiver uma estratégia de reaporte, ficar de olho nisso aqui e reaportar para você conseguir recuperar isso aqui. Aí, fui continuando, perdi menos 30. Cuidado, considere reaportar ou parar por um tempo, ou seja, está perigoso o negócio. Aí vamos sugerir uma outra possibilidade, vamos ver o que acontece se a gente começa a ganhar, né? Por exemplo, ganhamos R$30. Ok, bom, considere proteger o capital. Como é que a gente poderia fazer essa proteção? Talvez descendo aqui de moderado para prudente, certo? É uma coisa a considerar. Eu não sei se eu vou fazer isso na série, tá? Mas é uma possibilidade. Aí vamos supor que a gente começa a ganhar absurdamente. Claro que isso não vai dar para fazer num dia só, de acordo com essa estratégia aqui. Aí ele elogia também, né? É excelente, considere um saque. A partir daqui já dá interessante fazer um saque, né? E continuar protegendo o capital. Tem uma coisa que eu acho que eu não falei aqui, ó. Ele mostra o valor do reaporte, o saldo que você tem com o reaporte, o saldo atual, né? E o saldo mínimo da corretora. Isso daqui é o que a planilha sugere para que você tenha na corretora. Às vezes você não quer ter o valor total do seu saldo na corretora. Você quer ter uma parte na carteira virtual ou na sua conta bancária, no caso para quem trabalha com boleto ou cartão de crédito. E você quer ter uma parte segura para colocar lá na corretora. E aqui tem uma sugestão. Que na verdade é o seu stop loss por ciclo. Considerado até 3 dias, tá? É o que eu pensei. Se vocês tiverem uma sugestão mais interessante, agradeço. Mas aí você já não vai ter que ficar pensando aí, quanto é que eu coloco na corretora? Tá aqui já. Beleza. Aí eu, por exemplo, ganhei absurdamente, né? Deixa eu ver. Impressionante, né? Já pode até vender curso. Beleza. Desculpa a brincadeira. Vamos seguir aqui. A parte do operacional. Isso daqui você planeja. Tu pode fazer isso uma vez, depois voltar para isso daqui depois de algum tempo, dependendo da situação, mas é interessante sempre voltar e ver qual é o seu status, tá? Qual é a sua situação operacional. Aqui também tem assertividade estatística, né? Quantos acertos você teve, quantos erros, quanto isso representa em porcentagem em relação ao total de operações. Olha, isso aqui eu achei bem interessante. O máximo de loss que você tomou num dia, quanto isso representa, né, em relação ao seu saldo atual. Quanto de loss você tomou num ciclo, quem acompanhou a primeira série, né, série Legacy, vai entender que o ciclo operacional está aqui até 10ª operação. Quanto isso representa em porcentagem. E aqui tem a projeção dos resultados, é bem interessante, ó. Se você começar a ficar ganhando isso aqui, ó, tu ganhou 5%. Aí isso vai se alterar conforme você for operando.
significa o seguinte: se você manter essa taxa, semanalmente você já pode prever isso aqui, mensalmente isso daqui, anualmente esse negócio absurdo aqui, tá? Enfim, projeção diária 5% eu acho meio utópico. Mesmo para os melhores traders que a gente vê no YouTube, eu acho que eles ocultam muita coisa, e eu duvido muito que eles consigam mais do que isso daqui, tá? A maioria do pessoal que faz trading na louca, na minha opinião, consegue fazer isso porque tem o dinheiro de curso para dar um reaporte ali, caso aconteça alguma besteira, né? Então, o pessoal que vende curso, nada contra. Aliás, sou totalmente a favor. Se você tem conteúdo para passar, meus parabéns. Só que eu acho que eles não mostram tudo no canal deles, ok? Operacional, aqui tem o saldo inicial, porcentagem da corretora, você tem que ficar de olho para ficar mudando, saldo atual, lucro ou prejuízo ele já vai mostrar aqui, isso em porcentagem, saldo com reaporte, se você for fazer reaporte, saldo de recuperação, conforme você for perdendo, quem lembra da série anterior, isso aqui vai aumentando, e um percentual relativo ao quanto que resta das 100 operações aqui, vai sendo injetado aqui. Então você não precisa se preocupar. Ih, perdi, preciso fazer algum martingale doido para recuperar. Não precisa. Você vai recuperando aos poucos, tá? Isso daqui eu lembro, quem me ensinou foi o Ítalo Abrantes, né? O trader que faleceu também. Outra lenda, né? Junto com o Fábio Almeida. Vale até a pena você visitar. O canal dele tá ainda no YouTube. Infelizmente foi um outro trader que faleceu. Isso aqui você vai recuperando aos poucos, tá? Você não precisa ficar na pressa de recuperar de uma vez. Então tem a primeira posição aqui. Se for trabalhar contra a posição, vai estar aqui, né? Ou aqui. O lucro que você vai ter bruto está aqui. O lucro líquido aqui, certo? Então, isso vai aumentando exponencialmente. Isso vai aumentando. É o risco máximo que você corre. Tá? Depois você acertou, você pode ir para o Soros 1, Soros 2, Soros 3. No Martingale tem um lucro provisório e o lucro final, né, por causa daquilo que eu falei. Se você fizer o Martingale 1, você tem que ir para o Soros Gale 1, se você acertar. Você só vai para o nível 2 se você erra um desses dois, ok? Mas isso aqui já recupera isso aqui e o que veio antes. Ou até dá mais lucro, né, dependendo do que você selecionar na primeira planilha. Ok, só lembrando também, ó, alterar apenas as células amarelas. No caso, só uma aqui, que é o payout da corretora. Terceira planilha, o controle. Você vai pôr resultado, a data, o horário daquela operação específica, o ativo, payout naquele horário, né? Estratégia, LTA. Certo? Linha de tendência de alta. Toque na LTA. Mais específico ainda, tá? O clássico, né? Terceiro toque na LTA. Confluência média móvel de 20 respeitada. Ok? O contexto, né? O que estava acontecendo com o mercado? Volátil em tendência de alta, por exemplo, né? Qual a modalidade que você operou? Binárias, digitais, opções binárias. O perfil que você adotou, moderado nesse ciclo. O nível que você estava operando foi um Trump. Qual a posição? Foi a primeira. Erro operacional? Você fez alguma besteira durante a operação? Sim. Eita. Observações. Cliquei na hora errada. Aqui o espaço é pequeno para você ser bem sucinto, mas se você precisar, você aperta Ctrl, Enter, e você pode fazer a segunda, terceira, quarta, quinta linha. E aí você quer ver o que você escreveu aqui, você dá 2 cliques, aparece, tá bom? Aí você vai fazendo isso daqui, você vai ter aqui no final do ciclo operacional a data de início da operação, a data de fim, quantos dias foram operados nesse ciclo, quantos trumps realizados, 1 no caso, né, quantos Soros,
Nightingales, até empate, né, se deu. Aqui, né, se foi loss, vai aparecer aqui também. Ok. Quantidade de erros, acertos, assertividade aqui, 100%, a qualidade da operação, saldo inicial, saldo final desse ciclo, tá? Lucro ou prejuízo e a porcentagem disso daí. Lá embaixo você vai ter estatísticas. Opa, isso daqui é toda a parte de cálculo da planilha, depois eu vou ocultar isso aqui. O início de todos os ciclos, o término de todos os ciclos, desde o início quantos dias, quantos meses, total de acertos, taxa, qualidade do geral das operações, o saldo inicial, saldo final, lucro ou prejuízo, um gráfico aqui para você acompanhar seu desempenho. Aqui no final, isso aí está até espalhado pela planilha, né? Toda vez que você tem esse símbolo aqui do YouTube, aqui embaixo tem um link para você ir para o canal do YouTube. Isso daqui é um link para o website, caso você já não conheça, né? E aqui tem um ícone interessante, muito cuidado com isso daqui, tá? Quando você clica nisso daqui, ele apaga tudo que você preencheu nos ciclos, né? Então ele renova a planilha toda para você não ter que fazer isso manualmente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Planilha do Donald Trump. Espero que vocês gostem. Deu muito trabalho. Se eu for mostrar o que tem aqui embaixo de cálculo, para vocês terem uma ideia. É muita coisa, pessoal. É quase programação de computador, tá? É muito cálculo, é cálculo mesmo, tá? Então, olha isso aqui, ó. Tá? Então é muita coisa para fazer, muito trabalho, mas eu espero que possa ajudar, né? Quem está nesse mercado que não é tão simples assim, né? Quem já tem experiência sabe do que eu estou falando. Tá bom, pessoal? Então depois eu vou falar das outras planilhas. Valeu, um abração.